Bom, então nós já começamos a gravar. Vamos começar então? Pode ser, Jorge? Vamos lá, podemos sim. Então vamos lá. Então, boa tarde a todas e a todos. Nós daremos prosseguimento hoje ao evento sobre os atendimentos online no contexto de sofrimento psíquico na pandemia, que está sendo organizado pelo Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada, doutora Beth Katzenstein, o CPPA, e o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Vincularidade, o LAPSIV, que tem como objetivo, né, oferecermos ferramentas, discussões sobre modalidades de atendimento online e também entender um pouco o sofrimento durante esse tempo de pandemia. Nós iniciamos o evento na semana passada, com a participação do professor Fábio Belo, da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje o segundo encontro é com o professor Jorge Ferreira Abraão, professor do Departamento de Psicologia Clínica da nossa Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Ele é nosso colega, né, Jorge? É um prazer recebê-lo aqui. E ele é livre docente também em Psicologia Clínica. O tema que o Jorge vai trabalhar hoje será perspectiva psicanalítica para orientação de pais em tempo de crise, em tempos de crise, desculpa. Bom, Jorge, então eu gostaria de agradecê-lo em aceitar o nosso convite em nome do CPPA e do LAPSIV, tá? É muito bom contar com os colegas nesses momentos. Então, a palavra é sua, muito obrigada e seja bem-vindo. Obrigado, Mary. Eu quero inicialmente começar agradecendo o convite, né, desse evento que vocês estão organizando no laboratório e pelo CPPA. Eu acho que foi uma iniciativa assim muito importante, né, nesse momento pensar nesse curso, tá? Que a gente está vivendo uma realidade muito singular, né? Diferente de tudo que a gente estava acostumado a fazer e a forma como a gente estava acostumado a trabalhar, e de uma hora para outra a gente teve que se defrontar com uma nova realidade, né? E até pela extensão, né, que essa pandemia tomou e que o isolamento social teve, a suspensão das aulas por um tempo muito superior ao que a gente imaginava, né, nós tivemos que retomar muitas dessas atividades, todas online, né, seja atividades de ensino, seja atividades de estágio, né, foi necessário que a gente acabasse tendo que se adaptar frente a esta nova situação, né. A gente sabe que as modalidades de atendimento, né, online, elas já vinham surgindo, tá? Elas vinham aparecendo em alguns momentos aí, né, do desenvolvimento das próprias técnicas dentro da psicologia, com uma assim projeção ainda pequena, vamos dizer assim, né? Isso começava a ser pensado, a ser estudado, né, de acordo com algumas necessidades, e aí a partir disso se começava a se pesquisar algumas questões em termos de delimitação técnica, né? De repente, a gente teve que rapidamente se adaptar a essa realidade. Esses atendimentos online eles ganharam uma outra dimensão, né? E acho que o papel da universidade é esse, de a gente poder refletir sobre essas realidades que nós estamos vivendo. Quer dizer, né, se nós temos uma situação, né, onde as pessoas precisam ficar em isolamento, tá? E, portanto, elas não podem ter acesso aos atendimentos tradicionais que nós oferecemos, né? A gente tem também que considerar esta demanda social. Quer dizer, as pessoas continuam em sofrimento psíquico, continua havendo uma demanda por atendimento psicológico, e isso, em alguma medida, precisa ser acolhido. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa, né, pensar aqui, quer dizer, quando nós estamos falando em retomar atendimentos, né, de forma online, nós não estamos falando somente de atender a uma demanda de ensino, né, de atender a uma demanda pedagógica que tem por finalidade, né, oferecer um campo de estágio aos alunos na área clínica em que eles vinham desenvolvendo. Então, quer dizer, claro, esse é também um objetivo, é também uma finalidade, mas realmente não é só isso, né? A gente tem uma preocupação de pensar como nós podemos acolher a todos os pacientes que já vinham sendo atendidos no CPPA,
né, e que, portanto, tiveram seus atendimentos interrompidos e, né, certamente tem uma necessidade lá que está, né, em aberto, que está em estado de espera, de prontidão, né, e às vezes até outras pessoas que, né, neste momento de crise, tiveram aí as suas vidas muito tumultuadas, desorganizadas, né, com uma série de situações bastante prejudiciais que precisam ser acolhidas também pela psicologia. Então, nós temos que considerar também esta demanda. Então, pensar nessa modalidade de atendimento significa tentar considerar e tentar contemplar todas essas necessidades, né? Então, acho que veja a abrangência que isso tomou neste momento, sem que a gente tivesse muito controle disso numa fase inicial, né? E aí, então, eu volto ao papel que a gente tem enquanto universidade, que é o de pesquisar sobre isso, né? Além de prestar um serviço à comunidade, além de formar os alunos, são os 2 pontos que eu estava destacando, né? Nós temos uma terceira necessidade, que é pesquisar, quer dizer, quais os efeitos desses atendimentos online, que impactos isso tem para a psicologia, quais são as delimitações técnicas que precisam ser feitas. E isso nós vamos começar a pensar e a refletir a partir do momento em que nós façamos, né, essa modalidade de trabalho e vamos perceber quais são as dificuldades, quais são as facilidades, quais as diferenças dos atendimentos presenciais e como isso tudo pode ir sendo, né, acertado, pode ir sendo pensado e desenvolvido. Então, você veja que é um momento histórico importante, né, que a gente tem aqui um papel, né, bastante significativo, né, e acho que, inclusive para os alunos que estão em formação, isso é bastante importante, porque isso pode, com certeza, essa nova situação vai impactar a realidade no futuro, né? Seria ingênuo pensar que depois de todo esse processo que nós tivemos, né, praticamente um ano aqui, né, usando essas ferramentas tecnológicas, se valendo desses recursos, que isso vai ser daqui a alguns meses completamente descartado, isso vai ser de alguma forma incorporado, né, na vida normal quando ela regressar. Então, nós vamos ter que, em alguma medida, aprender a lidar com esses instrumentos e com essa tecnologia mediana. Não quer dizer que nós vamos continuar só fazendo atendimentos online, não é isso, mas, em alguma medida, essa tecnologia que nos invadiu vai ocupar algum espaço e algum espaço diferente daquele que ocupava há um ano atrás, né? Então, para quem está iniciando a formação agora, é fundamental que conheça desta realidade, que saiba, né, do que se está se pensando neste momento, né? Então, na verdade, eu fiz essa introdução, esse preâmbulo aqui, para a gente localizar um pouco a importância deste trabalho, né? E, de novo, para parabenizar essa iniciativa que teve aí o CPPA e o laboratório de propor, né, um curso com esta finalidade para a gente subsidiar um pouco mais os nossos trabalhos, tá? Feito isso, né, eu vou passar para falar um pouco sobre o tema especificamente, que é a proposta, né, da palestra de hoje, que é falar um pouco sobre a orientação para a paz. E num recorte muito específico, tá? Logo que começou a pandemia, surgiram muitas demandas nesse sentido, de como lidar com as crianças em casa, como ajudar nas escolas, como que os pais faziam para resolver aquela situação, né? E naquela ocasião eu até fiz uma live, que eu até deixei gravado, aí muitas pessoas talvez tenham assistido, né? Que eu estava mais interessado naquele momento, né, em falar para os pais. Então, ajudar os pais a refletirem sobre, né, essa nova situação, essa nova demanda que se impunha nas relações familiares, e como eles poderiam, a partir dessa reflexão, lidar com algumas situações cotidianas, quer dizer, como auxiliar as crianças nas atividades escolares, como ajudar elas a entender o que estava acontecendo. A gente procurou fazer alguma coisa mais nessa direção, né? Enfocando um pouco os pais, aí, como que eles poderiam trabalhar. O que eu quero fazer hoje é um pouco diferente, tá? Eu quero trabalhar numa perspectiva, assim, mais técnica, de subsidiar o profissional que vai orientar estes pais.
né? Quer dizer, de como que a gente pode refletir um pouco sobre isso e pensar o que pode ser feito nesse processo de orientação dos pais, tá? Eu vou pôr aqui a lousa virtual só para eu fazer um roteirinho do que nós vamos trabalhar, para vocês terem aí visualizado de uma forma melhor, depois eu tiro e a gente volta a conversar, tá? Que eu acho que isso vai facilitar aí um pouco essa compreensão do que nós vamos fazer. Vamos ver se vai. Vamos lá. Então, pronto, vocês têm. Aí a gente vai aqui agora, a partir daqui, colocar um pouquinho essas questões, tá? Então, qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje, tá? Perspectiva psicanalítica para orientação de pais em tempos de crise, né? Que vai enfocar e vai abarcar especificamente, né, essas questões que nós estamos vivendo agora. Para isso, eu pensei em fazer uma sequência aqui, né, de 4 passos, tá? O primeiro passo que eu quero trabalhar é um panorama atual. Né? E a gente situar um pouco essa nossa condição atual de pandemia, de crise, né, de isolamento social e pensar um pouco como isso repercute na vida das relações aí das famílias, dos pais, das crianças, tal, rapidamente, brevemente, a gente localizar isso, né? Depois, num segundo momento, eu quero trabalhar com vocês uma revisão histórica do conceito de infância e educação. Né? Isso já é relativamente conhecido, mas vai nos ajudar a entender depois, lá na frente, uma questão que vai acontecendo agora, né? Uma mudança que está acontecendo com essas questões aí, das crianças não irem para a escola e ficarem em casa, tal. Então, é um segundo ponto de reflexão. Depois eu quero ir para o terceiro ponto, né? Que são aqui diferentes perspectivas de relação entre educação diferentes perspectivas de relação entre educação e psicanálise, e a gente vai pensar um pouco como essas questões vão aparecendo na psicanálise e refletir em que medida esse trabalho de orientação ele está no campo da psicanálise, ele está no campo da educação, ou ele se sobrepõe nessas duas áreas, né? A gente tem que trazer algumas ideias aí a respeito disso, tá? Então, esse é o nosso terceiro ponto. E, por fim, aí sim, nós vamos chegar numa questão bem específica do nosso tema, que é delimitação técnica para o trabalho psicanalítico de orientações de pais. Para de orientação
de paz. Desculpem a letra que eu ainda estou acostumando a escrever nessa canetinha aqui. Tá? Então, esse é o roteiro, né? Do que eu quero conversar hoje, né? Do que a gente pode ir pensando, tá? Depois, se vocês quiserem interromper e fazer perguntas, fiquem à vontade, né? A gente pode ir complementando, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido, tá? Bom, então lá no nosso primeiro tema, né, a gente tentou falar de um panorama atual. Então vamos discutir aqui um pouco, né, esse nosso panorama atual. Errado. O que acontece no panorama atual? A gente tem uma situação, né, que foi bastante abrupta, de que com o isolamento social, as famílias passaram a conviver de uma forma muito mais intensa, né? As crianças iam para a escola, os pais saíam para trabalhar, havia toda uma dinâmica, uma rotina. Isso não acontece nesse momento, né? Está todo mundo em casa, né? Tanto os pais quanto as crianças, todos trabalhando no mesmo ambiente. Isso impôs aí toda uma reorganização das atividades, né? E uma demanda nova sobre, né, as famílias, tá? Uma demanda nova sobre os pais, né? Que eles passaram a ter que lidar com diferentes situações, né? Sejam as situações cotidianas de educar as crianças, de pôr limites, de fazer algumas questões lá com as dificuldades que existiam, e num outro momento de auxiliar nas atividades escolares, de acompanhar, de ensinar, de ajudar, né? De fazer toda uma questão e administrar uma carga emocional muito grande, porque, né, quando você foi retirado de todas essas atividades, quer dizer, isso tem um impacto psicológico grande no sentido de que você perde muitas das referências, né, muitos dos elementos balizadores que organizam a vida. Então, de repente, você não tem mais aqueles marcos, aquelas referências que ajudam as pessoas a se organizar, né? Então, os pais se viram numa condição bastante premidos a ter que lidar com tudo isso, né, sem ter muita referência de como fazer isso, né? Sem falar na angústia emocional que essas coisas trazem, né, tanto para os pais quanto para as crianças. Então, também tem uma demanda de acolher algo, né, emocional, né, de um desconhecimento, de uma dúvida, de uma incerteza, que acaba trazendo muitas dificuldades. Você veja, esse é o panorama que a gente tem, né, nesse momento, com maior ou menor intensidade, né, talvez maior em alguns momentos iniciais, né, agora com alguns abrandamentos isso possa estar ganhando uma outra forma. Mas, de qualquer maneira, né, essa é a situação que foi acontecendo nesse período e que trouxe muitas coisas novas aí para serem pensadas, né? Uma era de ajudar as crianças a lidar com o sofrimento de estudo, né? Ou como lidar com essas situações novas do cotidiano, da realidade, né, escolar, que agora veio para dentro de casa. Então, veja que com isso tudo que nós vamos ter que lidar, tá? E essa é uma realidade muito diferente, e por isso eu faço a ligação aqui com o item posterior da questão da história da infância. Por quê? Né? E aí eu passo já para o segundo item. Porque nós fomos construindo ao longo da história, né, um modo de educar as crianças, um modo de lidar com a realidade, né, da educação infantil muito dicotômico, né? De uma educação em casa, né? Uma educação de uma formação pessoal em casa e uma educação com uma formação pedagógica na escola, né? A gente tem, por muito tempo, foi se estabelecendo essa dicotomia, tá? Dois níveis, dois processos de formação, né? Então, se a gente for pensar aqui, né, a gente poderia pensar essa educação assim, com duas frentes aqui, né? Uma frente de uma educação, de uma formação pessoal,
em casa, na família, e uma formação pedagógica na escola, né? E isso estava relativamente estabelecido, né? Nem sempre foi assim, e aí eu resgato essas questões históricas, e o Arrier, no História Social da Criança e da Família, faz bem todo esse percurso, né, e traz para a gente, é um texto bastante conhecido, mas é interessante relacionar esse texto bastante conhecido com essas situações contemporâneas, né? Quer dizer, nem sempre foi assim, porque, a princípio, no início da Idade Média, você não tinha essa dicotomia que está estabelecida aqui, né? Quer dizer, a criança se formava pelo convívio direto com os adultos. Então, ela se tornava um profissional aprendendo com o pai, com a mãe, com a família, com as pessoas daquela comunidade, né? Quer dizer, pela convivência direta. Não havia essa dicotomia tão estabelecida entre dois contextos, né? Um pedagógico, um familiar. Isso acontecia de forma relativamente simultânea, né, pela experiência, pelo contato direto com os adultos. Tá? Então, a criança se formava muito rapidamente, né? A gente tinha lá uma condição que ele chama de uma brevidade da infância, né? Então, a infância era bastante breve, reservada lá aos primeiros anos de vida, né? E logo que a criança pudesse se integrando ao universo do adulto, ela ia fazendo, né? E isso ia fornecendo subsídios para que ela fosse aprendendo, se desenvolvendo e incorporando-se neste universo e aprendendo a desenvolver uma atividade, um ofício, né? Uma profissão, seja lá o que for. Né? É só a partir aí de meados da Idade Média que a gente começa a ter uma mudança dessa perspectiva, dessa forma de se relacionar, né, com a infância e, consequentemente, de formar esta criança. Né? Por quê? Porque você começa a ter duas dimensões que vão sendo especializadas, né, que vão sendo infladas, um processo de hipertrofia, tanto da família quanto da escola, que vão ganhando cada vez mais espaço enquanto instâncias formadoras da criança. Tá? E à medida que isto vai acontecendo, nós vamos ter um alargamento deste período da infância, nós vamos ter uma extensão maior deste período, né, que vai fazer com que a gente faça com que esses anos perdurem mais, né, da infância. Então, num primeiro momento, a criança fica restrita a uma educação familiar, né, especificamente, tá? Então, aí começa a se valorizar a importância da educação familiar em detrimento de outros modelos, como o modelo das amas de leite, por exemplo. Né? E, por outro lado, você vai tendo o aparecimento das escolas enquanto um espaço especializado para uma formação pedagógica, né? Que vai ensinar a criança determinadas habilidades. Tá? Isso faz sentido naquele momento, porque você está em uma sociedade que está migrando de uma sociedade muito prática para uma sociedade que começa a ter uma outra perspectiva de ensino. Por quê? Porque você começa a ter a importância da leitura, da escrita, né? A prensa de Gutenberg, quando se desenvolve, quer dizer, ela cria uma necessidade, a leitura se populariza e, ao mesmo tempo, você precisa formar pessoas que saibam ler, que saibam escrever, que saibam se expressar desta forma. Né? Então, isso acontece que há uma demanda, então, de uma nova forma de educação infantil. Né? As crianças precisam agora passar pela escola e serem formadas para aprender a ler, escrever e se apropriar de um determinado conhecimento, né, teórico, para só depois se inserir no mundo dos adultos. E é assim que a gente vai criando essa separação, né, que a gente foi fazendo esse movimento de distanciamento. Né, e isto vem caminhando, né, até
os nossos dias. É claro que o trabalho que o Arria traz e que, né, ele vai discutir é muito mais extenso do que isso. Eu estou simplificando e fazendo um recorte muito breve, apenas para escolher alguns pontos que nos interessam aqui, né, no desenvolvimento dessas ideias lá na frente. Tá? Mas o que a gente tem, então, é essa situação. Então, o que as famílias foram se habituando é isso. A criança vai para a escola, onde ela aprende determinadas habilidades, né? Em casa, ela recebe algumas formações. Um fenômeno curioso que a gente vinha observando em algum momento é que, muitas vezes, a família vinha passando para a escola, vinha transferindo para a escola algumas responsabilidades nesse sentido, né? Vinha cada vez mais atribuindo à escola essa necessidade, né, de se responsabilizar por certos aspectos, né, da formação da criança. Tá? E nós temos também aí, provavelmente, esta migração, né, essa forma como a família vai colocando certas atribuições à escola, vem de um movimento bastante contemporâneo, né, que se caracteriza por uma dificuldade das famílias, né, dos pais, de estabelecerem certas regras, certos limites, né, e, vamos dizer assim, de frustrarem as crianças. Então, o que nós estamos tendo? Né? A gente, pensando, já chegando num momento mais atual, a gente tem uma situação aí, né, de que os pais têm mais dificuldade estabelecer limites e de frustrar os filhos. Frente a essa situação, né, você tem, então, uma tendência a atribuir à escola certas responsabilidades. Né? Então, uma tendência de atribuir responsabilidade à escola. Então, vejo que movimento interessante que vai acontecendo, né, pela própria dificuldade, talvez, de colocar limites, não de assumir esse papel mais educativo da família, dos pais, né, você atribui para a escola certas funções, né, que foi se mostrando mais presente nos últimos anos, né, nos últimos tempos. Tá? E aí tem muita discussão em torno disso, de se pensar por que vai acontecendo um pouco desse movimento, né, dentro das relações aí entre pais e filhos, e isso decorre, essas dificuldades, por exemplo, de frustrar, né, de estabelecer limites, muitas vezes decorre de uma própria identidade narcísica dos próprios pais, né, que identificado com os filhos, né, quer dizer, tem dificuldade de colocar esses limites, porque também estão impondo a si próprio, né, esses limites e essas restrições. Né? Então, veja, nós temos toda essa situação. Né? E eu estou fazendo todo esse percurso para a gente entender, quer dizer, qual o impacto que teve quando a gente chega nesse ano e, de repente, essa estrutura que estava montada, família, escola, tal, ela se desorganiza. E toda essa atividade é colocada para dentro da casa, para dentro das relações familiares. Quer dizer, como que esta família tem que se reorganizar, né, a partir do momento que esses dois níveis de formação da criança, que eu chamei aqui, né, arbitrariamente, nesse momento, né, de uma formação pedagógica, né, e pessoal, eles acabam sendo sobrepostos no mesmo momento, né, dentro das relações familiares. Então, os pais se viram diante de uma nova realidade. Tá?
eu não posso atribuir à escola tão diretamente certas funções agora, porque isso veio para dentro de casa. Eu preciso ajudar a criança a estudar, eu preciso dizer para ela que ela tem que ter horário para começar a estudar, que ela não pode ficar no computador jogando a tarde inteira. Quer dizer, eu preciso administrar todas essas coisas ao mesmo tempo, tá? Num movimento muito diferente de tudo aquilo que veio sendo construído. Então, você vê que aqui nós chegamos a um ponto de conflito, né? A um ponto de conflito que decorre dessa mudança social repentina, tá? Que traz para os pais uma situação de estranheza. Né? De estranheza por quê? Porque estão diante de uma realidade não conhecida. Né? Uma realidade para a qual eles ainda não têm uma referência formada de como absorver e de como enfrentá-la. Né? Quer dizer, a referência que eles foram formados, a referência que receberam na sua própria vivência, né, enquanto crianças, era diferente. Né? De repente, isso aqui aparece como uma nova forma de organização. Então, isso cria uma pressão muito grande sobre os pais. Né? E nós vamos ter que entender como isso vai acontecer, né, lá na frente. Né? Cria também uma pressão enorme sobre as crianças. Né? Por quê? Nós temos, por um lado, né, uma criança contemporânea muito familiarizada com a tecnologia, né? Que já nasce sabendo mexer no tablet, no computador, no celular, que já tem esta realidade incorporada, né, na sua experiência subjetiva desde que nasceu. Pegando as crianças aqui que nasceram, né, nesses últimos 10 ou 15 anos, que são esse público que está agora aí, né, nas escolas lidando com essa situação, né, já nasceram no contexto desta tecnologia. Então, há uma exacerbação deste uso natural, né, da tecnologia, que ficou mais acentuado, né, no contexto da pandemia. Né, ganhou um outro formato muito mais de necessidade. E um fato curioso é que você vai lidando com isso e, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, que há uma grande dificuldade das crianças em aderirem a esses modelos de ensino via remota. Né? As crianças, por mais que sejam tecnológicas, dizem, olha, mas não conseguem estudar assim. Né? Bom, como que nós podemos entender esta contradição? Né? Como que nós podemos lidar com essa contradição? O que está acontecendo? Né? Por que essa criança tão tecnológica não consegue lidar com a tecnologia nesse contexto? Né? Por que ficou difícil para algumas pessoas? Pelos relatos que a gente ouve, para a maioria das crianças, não ficou atrativo estudar, né, na frente do computador. Né? E nós temos aí uma situação bastante peculiar. Nós ainda não temos respostas exatas para isso, porque isso é uma realidade nova, mas a gente tem começado a pensar algumas coisas. Né? Quer dizer, uma das questões, né, que me ocorre quando a gente pensa sobre isso, né, quer dizer, havia um divisor, né, quer dizer, o uso da tecnologia, ele estava incorporado pela criança num contexto muito autônomo dela. Né? A partir do momento que a tecnologia foi utilizada para que ela aprendesse, para as atividades escolares, isso fugiu muito, né, dessa autonomia. Ela passa a estar subordinada a essa condição. Tá? Isso é uma mudança de forma de aproximação, né, com este recurso, que precisa ser assimilado. Né? E que demanda, então, um tempo de assimilação, de aceitação, de compreensão disso. Então, isso é um dos fatores que também dificulta, né, que a criança maneje essa nova situação. Tá? Então, são pequenos pontos de reflexão que eu estou trazendo para pensar essa mudança, né, que drasticamente aconteceram. Evidentemente, isso aqui não esgota o assunto, nem tem assim a pretensão de ser alguma coisa tão
definitiva, né, com relação a isso. São alguns pontos de reflexão para a gente pensar sobre esta situação, esta nova realidade que ficou colocada. Né? É claro que a gente precisaria aprofundar muito mais essas questões e refletir, né, mais a fundo com ela, e a gente não teve tempo suficiente para compreender todo o significado dessas questões. Mas é importante que a gente perceba, né, que isso tudo está acontecendo e quais são esses pontos de maior, né, impacto, porque isso vai trazer demandas que depois a gente vai ser requerido lá na frente quando vai fazer uma orientação neste sentido. Né? Então, sobre este segundo ponto, era nesse sentido que eu queria colocar. Acho que dá para ter um panorama aí dessas transformações, né? E como essas transformações vão impactando as relações e chegaram aí até os nossos dias atuais. Tá? O terceiro ponto que eu quero trazer, que é a questão entre educação e psicanálise, por quê, né? Porque essas práticas de orientação, em alguma medida, elas vão resvalar com algumas dessas questões, tá? Elas vão resvalar com alguns desses pontos, né? Então, nós precisamos pensar um pouco, né, sobre as perspectivas aí de aproximação entre educação e psicanálise, tá? Já é uma questão bastante antiga dentro da psicanálise, né, essa discussão entre educação e psicanálise, essas tentativas de aproximação entre educação e psicanálise. Tá? Isso desde lá do começo da psicanálise, na década de 20, se teve toda uma preocupação em fazer educação psicanalítica. Quer dizer, quando se começa a descobrir, né, lá no início da psicanálise, né, a repressão da sexualidade, e a se compreender através do tratamento da histeria, né, o impacto que a repressão da sexualidade tinha sobre a formação dos sintomas histéricos, né, se começa a pensar, né, que a psicanálise poderia trazer benefícios à educação, né, pensando em uma educação guiada por princípios psicanalíticos, de tal forma que se você reduzisse a repressão, né, sexual que advinha do meio social, você poderia ter menos pessoas neuróticas. É um raciocínio bastante simplista que se tinha na época, mas foi bastante presente na década de 20. Tá? E muitos autores tentaram fazer coisas neste sentido. A Melanie Klein começa o trabalho dela com a educação psicanalítica do filho, a Ana Freud propunha, né, uma prática de atendimento psicanalítico de crianças em que o viés pedagógico, educacional era muito forte. Né? Você tem uma série de autores tentando trazer aproximações entre educação e psicanálise lá na década de 1920, a partir dessa perspectiva. Vamos fazer uma educação menos repressora para, né, para evitar aí o desenvolvimento de sintomas neuróticos, uma coisa com uma intenção quase profilática. Tá? Evidentemente, essas iniciativas todas fracassaram. Né? E fracassaram por quê? Né? Fracassaram justamente porque a psicanálise lida com uma outra dimensão, né, que é a do inconsciente. E a gente sabe que não bastava simplesmente, conscientemente, você atuar, né, em algumas questões pedagógicas que não seriam suficientes para lidar com todo um processo, né, dinâmico inconsciente. Tá? Então, essas iniciativas elas não ganham tanta força depois de um tempo, porque se percebe, quer dizer, você não evitava o aparecimento das neuroses, né, da forma como se supunha ou se queria lá no início da década de 1920. Tá? Evidentemente, essas ideias psicanalíticas tiveram um impacto muito grande sobre a civilização ocidental. Né? A ideia de não reprimir as crianças, isso foi bastante presente, teve um impacto, e isso muda, de um modo geral, a forma de educação ao longo do século XX, né? Até chegar à condição que nós temos hoje.
né? Então, certamente, isso teve uma influência muito grande da psicanálise, dessas ideias iniciais, né, de educação psicanalítica. Tá? Este modelo de aproximação entre educação e psicanálise, ele fracassou, né? Ele não foi para frente, não havia muitas condições de que ele se consolidasse efetivamente, né? Porém, a gente tem outras perspectivas, tá? Eu gosto muito do trabalho de uma psicanalista que é professora da USP, a Maria Cristina Kupfer. Né? A Kupfer tem o primeiro trabalho dela, que se chama Freud e a Educação. Não vai ficar... É um livrinho bastante antigo. Lá ela fala muito desse divórcio entre a psicanálise e a educação. Tanto que o livro chama Freud e a Educação, o mestre do impossível. Essa questão, lá ela aponta, né, essa dificuldade, esse divórcio entre a psicanálise e a educação, mas em trabalhos posteriores dela, ela faz uma reconciliação entre isso, né? Ela propõe uma outra possibilidade de aproximação entre a psicanálise e a educação, e essa é muito interessante para os nossos trabalhos de orientação. Ela vai dizer assim, a psicanálise pode se aproximar da educação não por esta via, né, de evitar o aparecimento da neurose, de fazer uma educação não repressora, de coisas nesse sentido, né, mas de possibilitar a compreensão, né, dos entraves que se estabelecem nas relações educacionais, né, na forma como os pais se relacionam com as crianças, como a criança se relaciona na escola com os professores, como se dá essa relação com o conhecimento, quer dizer, em ajudar a compreender, né, as demandas emocionais que recaem sobre estas relações no campo da educação. Então, esse é um ponto interessante de aproximação atual entre psicanálise e educação, né? Em que a gente consiga, né, possibilitar um olhar compreensivo sobre as formas como essas relações educacionais estão se estabelecendo, né? E quais são os entraves e as dificuldades que isso acontece, né? Então, quando uma professora chega e diz, olha, eu tenho dificuldade de atender um aluno, de lidar com esse aluno, por que ela tem essa dificuldade? Né? Quer dizer, da onde vem essa dificuldade? Né? Porque essa dificuldade está posta ali na relação. Né? Então, esta é um dos grandes auxílios da psicanálise. E isso começou a se fazer lá atrás, depois se perdeu com o tempo, e agora a gente pode retomar isso e começa a retomar um pouco mais. Eu digo que já foi feito lá atrás, porque já existiam algumas iniciativas no Brasil, na década de 1950, de fazer alguns trabalhos com psicanálise nesse nível educacional. Na época, lá em 1950, você não tinha ainda propriamente no Brasil psicoterapia infantil, ninguém fazia isso ainda, né, do ponto de vista psicanalítico. Então, o que eles faziam eram trabalhos mais de orientação, de acompanhamento, né, através das clínicas de orientação infantil. Né? E essa perspectiva lá atrás, eles tinham, isso depois se perdeu. Eu lembro quando eu entrevistei na minha pesquisa, né, sobre a história da psicanálise de crianças no Brasil, eu entrevistei uma analista do Rio de Janeiro, a Maria Manhães, que foi pioneira, inclusive, da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Ela trabalhava numa dessas clínicas de orientação infantil e foi uma criança para ser avaliada.
né, que aquela criança não aprendia, não se alfabetizava. Eles fizeram uma avaliação da criança, né, aplicaram testes, fizeram lá todas, e constataram que a criança era normal, não tinha nenhuma dificuldade, era uma criança inteligente, que se desenvolvia bem e tal. Não viam nenhum problema que justificasse aquela dificuldade de se alfabetizar a princípio. E disseram para a professora, olha, você continua então tentando lidar com ele até que a gente veja uma solução, né, que consiga encaminhá-lo para uma outra classe, fazer uma outra coisa, né? E tá. E isso começou aí, eles começam a conversar com essa professora e dizem assim, mas eu vou ter. Aí a professora disse para ela, mas eu vou ter que ficar mais tempo com ele aqui, né? Falou, porque eu não aguento olhar para esse menino, né? Ele é a cara do meu filho que morreu. Né? E aí, quando ela consegue dizer isso, né, eles conseguem compreender as dificuldades que estavam estabelecidas, né, naquela relação. Né? E a comunicação entre essa professora e essa criança se restabelece, né, a partir deste momento. Né? Porque ela consegue falar e perceber o que estava acontecendo, que era algo de natureza inconsciente, quer dizer, era um impedimento de natureza inconsciente que impossibilitava, né, o estabelecimento do vínculo naquela relação. E a partir do momento que aquela intervenção começa a surtir efeito, pela conversa, ela pode falar, perceber, escutar o que ela estava dizendo, e, consequentemente, esse conflito se ameniza. Tanto que essa professora continua com essa criança, ela acabou sendo alfabetizada, né, por essa mesma professora. Né? Esse é um trabalho que foi feito lá na década de 50. Depois ele se perde um pouco no Brasil, e vai sendo retomado depois aqui na década de 90 por esses trabalhos da Kupfer, né, com uma perspectiva já um pouco diferente, mas ainda com esse mesmo referencial. Então, nós temos essas aproximações entre a psicanálise e a educação. Eu faço esse percurso porque é importante, quando a gente pensa nas orientações de pais, né, a gente ter um pouco este olhar de como auxiliar, né, nesta relação, né, nos conflitos desta relação. Para além só da simples orientação concreta, pragmática, né, do faça isso ou faça aquilo, mas é por que isso não funciona ou por que aquilo está com dificuldade. Né? Então, é um olhar que, se a gente pensa destas aproximações históricas entre educação e psicanálise, isso foi se desenvolvendo com o passar dos anos, isso foi se aprimorando, né? Isso foi ganhando uma forma melhor. Né? E ao ganhar esta forma, né, isso pode ser utilizado, isso pode ser aproveitado nos nossos trabalhos aqui de orientação. E aí eu passo, então, para o quarto aspecto, né, que é pensar um pouco propriamente algumas delimitações técnicas. Né? Só arrumar isso aqui que eu ainda... Tá? O que eu penso aqui? Aqui também são reflexões que a gente tem feito agora, que comporta aí muitos desdobramentos. Tá? Mas a primeira questão, tá, é que, assim, estas orientações, a delimitação técnica para um trabalho de orientação de pais, ela é mais eficiente quando, né, ela está inserida em algum contexto terapêutico, vamos chamar assim, seja qual for. Né? Um contexto de psicoterapia, de psicodiagnóstico, de grupo de pais, né, enfim, né, seja qual for o contexto, mas ela está inserida em um determinado contexto terapêutico, né, em uma determinada ação terapêutica, vamos chamar assim. Né? Então, ela está inserida em uma ação terapêutica.
Porque é muito diferente, a pessoa vira para você e te diz, né, ah, eu preciso de uma orientação para isso, 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 a pessoa te encontra na rua e te pergunta uma coisa, quer dizer, e você não tem elementos, né, para fazer aquilo, além de uma mera opinião ou uma mera, né, sugestão aí de qualquer forma de agir, né, mas você não tem uma contextualização daquilo. Então, um elemento técnico importante quando a gente vai fazer orientação de pais é dizer em que contexto aquilo está sendo realizado. Tá? É para pais de crianças que eu atendo em psicoterapia, é após um psicodiagnóstico que eu quero fazer essa orientação, é um grupo de orientação de pais que a gente tem a partir de uma perspectiva temática, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu trabalho lá com crianças autistas, já fizemos algumas vezes algumas iniciativas de ter um grupo de orientação para pais de crianças autistas. Né? Então, ali você tem uma temática delimitando aquele grupo, né, que ajuda algumas aproximações. Né? E são contextos assim que eu estou dizendo. Né? São situações possíveis. Por que essas situações são mais favoráveis, no meu entendimento? Porque você tem, neste contexto, uma compreensão mais abrangente. Né? Uma compreensão que te possibilita ver as coisas de uma forma mais contextualizada, né? Sobre a vida daquela criança, daquela família, daqueles pais, né? Daquelas relações. Então, isso vai ajudar para que o trabalho se desenvolva, né? Com uma qualidade melhor. Tá? Uma segunda questão está inserida no campo aí da reflexão. Né? Uma reflexão dos pais. O trabalho de orientação, ele precisa possibilitar, né, um campo de reflexão. Tá? Ele precisa possibilitar, né, que a orientação não caia num mero aconselhamento. Né? Então, os pais te perguntam, ele não consegue fazer isso na escola, o que eu faço? Né? Eu deixo ele ir para a escola ou não deixo ele ir para a escola? Né? Eu preciso, né, promover nos pais algum nível de reflexão, porque isso ajuda aqui. Isso ajuda que os pais consigam constituir um pouco de empatia, né? Com que os pais consigam estabelecer alguma empatia com aquela situação que eles próprios estão perguntando. Porque com isso eles conseguem pensar melhor sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, aconteceu nesses contextos da pandemia, às vezes, né, até no dia que eu fiz aquela live a que eu me referia, surgiram várias perguntas nesse sentido. As pessoas diziam assim, olha, as crianças têm que estudar lá, né, assistir uma aula virtual, fazer, mas ele não consegue se concentrar, ele fica olhando para lá, para cá, levantando, saindo, voltando e tal. O que a gente faz com isso? Como que a gente faz para a criança conseguir acompanhar a aula virtual? E eu lembro que eu perguntei nessa ocasião até para a pessoa assim, mas veja, vamos pensar um pouco, né? Bom, a criança está em casa, os pais também estão. Quando você vai trabalhar, como que é esta relação sua para conseguir trabalhar em casa? Né? Você também consegue ficar ali 4 horas sentado ou trabalhando, ou você acaba se dispersando com outras coisas? Né? Então, quer dizer, eu vou levando os pais a refletirem um pouco sobre aquela situação. E foi interessante, que acho que foi a pessoa que perguntou, disse, é verdade, eu também não aguento ficar muito tempo. Quer dizer, aí a pessoa começa a entender aquilo. Quer dizer, aí, bom, ela entendeu qual é aquela dificuldade que a criança tem, porque ela teve uma relação de empatia com aquilo. Ótimo. Então, a partir deste momento, em que então, eu promovi uma reflexão, levei a partir desta reflexão a uma relação de empatia, né? Eu posso partir para um outro plano de uma orientação
um pouco mais objetiva. Eu parto para um outro plano de orientação, porque aí eu posso dizer, então, bom, você está me dizendo dessa dificuldade, que acho que você também tem, de permanecer tanto tempo parado ali na frente do computador e tal. Bom, como que a gente pode resolver isso? Então, talvez ficar tanto tempo fazendo essa atividade não seja produtivo. Então, que tal introduzir alguns intervalos maiores neste período todo de atividade? Então, aí eu chego, por exemplo, numa orientação. Eu acabo oferecendo algum tipo de indicação, né? Mas que não é uma mera indicação por indicação, porque senão isso não tem efeito, né? Isso acaba não tendo nenhum impacto sobre aquela relação. Tá? Mas eu chego a uma orientação mais objetiva, pautada em uma compreensão e uma reflexão daquela problemática que foi trazida para a orientação. Então, esse é o eixo, né, da conduta que a gente deve abordar num trabalho de orientação. Tá? Uma outra questão importante é que, assim, sendo um trabalho de orientação de pais, eu consigo ir delimitando alguns focos. Tá? Os pais podem te trazer uma diversidade de questões, né? Eu posso até dizer com eles, eu posso até dizer para eles, né, num dado momento, dizer, olha, estou vendo que você me traz diferentes questões, mas para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais tranquila, né, eu vou delimitar algumas coisas. Tá? Então, a gente faz lá uma delimitação de foco, no qual a gente escolhe, a princípio, alguns temas que sejam mais urgentes. Tá? Então, eu vou optar por fazer uma escolha de temas mais urgentes. Tá? Que às vezes vai coincidir com a demanda dos pais, às vezes não. Às vezes eu vejo que, embora eles reclamem muito de um assunto, quer dizer, tem outro assunto que eles não falaram com tanta ênfase, mas que me parece um pouco mais urgente, né? E que eu possa intervir de uma forma mais imediata. Tá? Então, nós vamos optar por atuar ali nessa dimensão. E com isso eu consigo, talvez, um nível um pouco mais de efetividade naquela área. Tá? E, de preferência, eu faço escolha de temas que possam ser abordados com maior facilidade no plano da orientação. Né? Quando eu me defronto com questões que envolvem relações muito complexas dessa dinâmica familiar ou da própria problemática da criança, provavelmente essas questões elas são mais próprias para um atendimento psicoterápico, tá? Seja individual da criança ou seja para um trabalho psicoterápico da família. E aí talvez aquela questão não seja suficiente uma abordagem de orientação, né, mais específica, mais pontual. Né? Por isso que esse trabalho de orientação ele pode ser mais efetivo, né, e mais produtivo nestas situações de crise. Porque às vezes você tem questões muito pontuais que estão acontecendo naquelas relações familiares, naquele vínculo entre pais e filhos, por conta de uma instabilidade gerada por aquela situação de crise, né? E que pode ser abordado de uma forma um pouco mais objetiva, de uma forma um pouco mais rápida, levando em consideração esses elementos. Eu tenho que trabalhar com esses dois níveis. Um aspecto, né, uma dimensão da reflexão, da elaboração destes pais, né, para que eles compreendam a natureza dessas questões conflitivas que estão emergindo, e, por outro lado, algumas indicações mais efetivas que possibilitem alguma mudança nessa forma de organização, né, que está acontecendo dentro dessas relações familiares. Tá? Então, eu vou trabalhando com essas duas dimensões, escolhendo temas que sejam mais urgentes e que possam ser abordados dentro de uma perspectiva de orientação. Né?
se a questão é muito mais complexa, né? Os pais não conseguem lidar com uma situação lá, mas que é uma situação que envolve, né, uma dificuldade daquela família, que envolve um processo muito mais complexo, ali talvez o indicado seja, de fato, um processo psicoterápico e não uma orientação mais imediata. Então, veja, são escolhas que a gente vai fazendo durante o processo de orientação, tá? E essas escolhas vão sendo feitas em função do conhecimento que eu tenho daquela dinâmica, daquele contexto, daquela família, né? E das possibilidades que eu tenho, né? Porque eu também tenho que levar em consideração isso. Quais são as possibilidades que estão colocadas para mim? Eu tenho várias possibilidades de fazer mais de uma sessão de orientação, ou eu tenho esta única possibilidade de orientar essa família, né? Dependendo do contexto em que eu esteja, né? Então, eu vou fazer isso modulando de acordo com as possibilidades, né? Quando eu tenho uma possibilidade de mais encontros, isso facilita o trabalho, né? É muito interessante isso, por exemplo, quando a gente aborda no contexto de psicodiagnóstico, né? Você faz o psicodiagnóstico e tem lá algumas indicações, tá? Você vai comunicar aos pais ao final o que você observa, quais são as suas conclusões e fazer algumas indicações. Pode ser uma indicação terapêutica, pode ser uma indicação de modificação na rotina familiar, de estratégias de ensino, de educação dessa criança, enfim, algumas possibilidades que foram identificadas no processo de psicodiagnóstico. Ao final, você vai, então, passar isso para os pais, e, em geral, é interessante que você marque um novo encontro daqui a 30 dias, por exemplo, né? Para você ver com esses pais, quer dizer, você deu aquelas indicações todas lá ao final de um psicodiagnóstico. Eles conseguiram pôr em prática algumas daquelas questões, aquilo funcionou, aquilo não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo, o que poderia ser repensado a partir daquilo. Então, é uma estratégia interessante, né? Agora, se eu tenho só uma situação, né, por exemplo, numa situação de crise como esta da pandemia, eu tenho que orientar uma família num determinado momento, aquelas crianças estão tendo lá uma dificuldade, aquela criança não consegue lidar com essa nova realidade de aprender pela escola. Eu tenho que fazer uma intervenção mais pontual ali, naquele momento. Então, veja, eu vou trabalhando, eu vou adaptando o meu modo de trabalho ao contexto, né, em que está inserida, né, esta problemática. Tá? Então, a gente vai construindo, né, essas estratégias de acordo com a situação. Vocês estão vendo que, então, tem alguns parâmetros técnicos, tá? Mas não tem uma delimitação técnica estática, né? Porque não teria como ter se os contextos são muito variados e se as demandas, né, podem ser muito variadas. A gente tenta preservar algo do setting psicanalítico, mas, ao mesmo tempo, se adaptar a diferentes contextos, né, de orientação em que a gente vai se defrontando. Tá? Eu acho que, a princípio, é isso que eu gostaria de colocar, né? Eu tentei fazer uma explanação geral aqui, né, do que eu tinha pensado inicialmente, tá? E aí, a gente pode, daqui a agora, pensar em abrir para perguntas, para respostas, para questões que a gente possa refletir a partir disso que eu disse. Acho que aí pode ficar interessante, tá? Se vocês puderem falar e trazerem as perguntas, eu acho que aí até posso pensar em outras questões que eu não pensei a princípio e a gente pode ampliar essa discussão. Mas por hora é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Jorge, pela sua colaboração, pelo material que você trouxe para reflexão, né? Então, agora nós abrimos para questões, comentários, dúvidas que os participantes queiram colocar. Fiquem à vontade, quiserem abrir o vídeo, o microfone, podem mandar por escrito aqui no chat também, certo? Eu fiquei com uma questão, Jorge, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, pode falar.
A minha questão é a seguinte, para mim ficou um tanto evidente a separação entre orientação e a sessão, né? A sessão psicoanalítica ou terapêutica. E aí eu queria saber, mais em questão de técnica, assim mesmo, quantas sessões essa orientação levaria, quais são os limites dessa orientação, o que pode ser trabalhado nesse período, o que não pode ser trabalhado, e como que a gente põe um limite, né? Para os Sim, pais, assim, ó, isso aqui não vai dar para trabalhar nesse momento, porque isso daqui não é referente a esse momento. isso. Vamos pensar, que aqui nós temos várias questões. Vamos pensar, assim, várias possibilidades, tá? Quando nós estamos num contexto, por exemplo, é, de orientação, pura e simples, vamos dizer que os pais te procuram neste momento de uma pandemia, você não tem como atender a criança, ainda pela inviabilidade de atender uma criança, né, por via online. Então, o que você pode fazer é orientar os pais, né? Então, você tem uma delimitação aí do seu trabalho já previamente estabelecida, tá? Então, você pode marcar um contexto de orientação, algumas sessões, tá? Considerando que é um processo breve de orientação, eu costumo marcar um número de sessões flexível, mas não muito extenso, tá? Então, a gente poderia pensar num número de sessões de 4, 5 sessões, uma vez por semana, alguma coisa assim, que dê conta de determinadas demandas, mas que o processo não seja excessivamente extenso. E por que eu digo para que ele não seja extenso? Né? Porque a gente tem que ter o cuidado, né? Nós estamos num plano de orientação, de mantermos aquele atendimento num plano de orientação, tá? Para que esse trabalho não migre para uma outra coisa, né? Se eu começo a estender demais esse processo infinitamente, né, sem um limite mais ou menos previamente estabelecido, quer dizer, isso pode virar uma psicoterapia e não um trabalho de orientação. Não que tenha problema em ser um trabalho de psicoterapia, mas quer dizer, você tem que ter clareza do que o que você está fazendo naquele momento é um trabalho de orientação. Então, eu não preciso estender aquilo demasiadamente de forma que ele vá tomando, né, outras dimensões. Tá? Então, isso é uma delimitação importante. Tá? Ainda que a gente não tenha que ter um rigor exagerado, no sentido, tem que ser tantas sessões. Eu não tenho uma delimitação tão específica, mas eu sei que tem que ser um número de sessões razoável, que dê tempo dos pais compreenderem o que está acontecendo e promoverem algumas mudanças, sem que aquilo se estenda ad infinito e vire um processo psicoterápico, né? Vire uma outra coisa, vire uma terapia de casal, por exemplo. Né? Então, eu procuro já fazer essa delimitação, né, cronológica aí no tempo, com algumas sessões. Tá? E defino alguns pontos que vão ser trabalhados neste momento. Tá? Como eu estava dizendo, tem questões que, por exemplo, eu não vou trabalhar. Os pais vêm para uma orientação, né? Começam a trabalhar numa orientação e começam a me trazer questões que são mais complexas. Por exemplo, num dado momento dessa orientação, aparece lá uma problemática ligada, né, vamos pensar aqui, sobre adoção. Né? Que eu sei que é uma questão que vai envolver muitos outros elementos dessa relação. Né? Então, provavelmente não é uma questão que eu consiga abordar tão rapidamente só ali com aqueles pais naquele momento. A menos que seja uma demanda muito pontual, né? Eles querem que eu oriente como trabalhar tal situação com relação àquilo. Mas se é uma questão mais abrangente, possivelmente eu não vou ter elementos e nem possibilidade de aprofundar aquilo naquele momento. Tá? E um outro indicador importante, né, que é assim, quando você vai trabalhar em determinada situação, né, então no caso nós estamos pensando em orientações de pais, eu tenho que partir de um pressuposto que é assim, eu não vou mexer em questões que eu não tenho condições
de resolver. Tá? Então, eu posso perceber que ali naquilo tem um conflito, sei lá, eu percebo que naquela orientação eu vou chegando, vou percebendo que ali tem um conflito mais complexo, numa questão edípica, numa questão mais ampla. Tá? Se eu não tenho elementos ali ainda para trabalhar, não tenho tempo disponível, não tenho possibilidade de aprofundar aquilo, né, eu não vou abordar um assunto, né, que eu não tenho condições de trabalhar. Porque senão eu vou abrir uma ferida, né, vou deixar aquilo aberto e o processo não vai se concluir. Né? Então, a gente sempre tem que ter cuidado no trabalho de orientação para tentar ser mais pontual em questões que eu consiga começar e terminar, né? Em questões que eu consiga oferecer para aqueles pais um nível de acolhimento. Não adianta eu levantar uma super problemática, tá? Que eu sei que eu vou precisar de muito tempo para trabalhar, né? Talvez até caminhar isso para um processo psicoterápico, se aquela intervenção que eu tenho não me possibilita isso, porque senão eu vou levar as pessoas a um sofrimento desnecessário, né? Porque eu levanto um problema, né? E acabo não concluindo aquilo. Né? Então, eu tenho que levar em consideração tudo isso. Né? E isso é um processo dinâmico, gente, que vai acontecendo na hora. Né? Eu não tenho como prever o que eles vão me trazer, mas ali eu percebo que por aqui eu posso ir, por ali eu não posso ir, porque eu vou entrar em questões muito espinhosas e que aí talvez eu vou trazer à tona sofrimentos que eu não vou conseguir, né, auxiliar suficientemente. Né? Então, esse cuidado é sempre importante num trabalho de orientação, num trabalho mais breve, né, numa situação que acaba sendo mais pontual. Tá? Não sei se eu respondi todas as suas questões. Respondeu sim, obrigado, Jorge. Nada. Quem mais? Tem que perguntar, fiquem à vontade, gente. Enquanto as pessoas tomam coragem, Jorge, eu só vou dar um recado. Tá legal. Bom, você, À vontade. primeiro, nós gostaríamos de saber se todos que participaram do encontro colocaram o nome aqui no chat, porque isso é importante para contar presença para o certificado, ok? O próximo encontro será no dia 29, ou seja, não será na quinta-feira, tá? O próximo encontro será numa terça-feira, no mesmo horário, às 17 horas. Certo? E aí eu acho que vocês podem fazer perguntas, então, agora. Jorge, você tem começado a fazer orientações agora, durante a pandemia, virtualmente falando? Como é que está essa experiência agora, nesse momento, e com essa nova modalidade, né? Sim, nós estamos retomando essa questão online agora, né? Essas orientações online. E tem alguns pontos que são interessantes, né? A gente começou a pensar, eu comecei a perceber, né, a partir desses primeiros relatos que o pessoal tem trazido, né? Bom, assim, uma primeira questão é como preservar um setting, tá? Nesse contexto, né? Porque como você acaba lidando com uma modalidade de atendimento que acaba sendo, bom, por uma via, né, de comunicação, por um aplicativo, né? Em geral, as pessoas usam celular e coisas assim. Isso tem me dado a sensação que acaba criando nas pessoas uma certa percepção de muita informalidade. Né? E começam a aparecer algumas nuances nesse sentido. Né? E que aí a gente precisa ter um cuidado, né, no sentido de conseguir preservar o setting, né, estabelecer alguns limites para esse setting, ainda que desta forma online, mas de ter um contexto bem delimitado, né, quer dizer, o momento em que isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer, né,
para que as pessoas aos poucos consigam internalizar este modo de trabalho, né, conseguindo... Porque, qual a importância disso? Né? Por que eu estou falando da importância disso do setting? Porque o setting, ele ajuda a criar um contexto de intimidade, né? Ele ajuda a criar um contexto de segurança, né, para a relação. E aí o paciente consegue, né, trazer à tona muito mais coisas, e se sentir muito mais confiante, muito mais seguro. Quando o clima fica muito de informalidade, de uma coisa muito instável, né, talvez as pessoas tenham dificuldade de, a médio prazo, ir estabelecendo esse vínculo de confiança e de segurança na relação terapêutica. Né? E ela pode correr o risco de, em função disso, ficar muito superficial. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Isso é uma das primeiras coisas que tem me chamado a atenção. Né? Se a gente preserva o setting, a gente consegue preservar o contexto, né, da relação. E preservando o contexto da relação, eu acho que garante um atendimento de melhor qualidade, seja de orientação, ou seja, mais a nível psicoterápico, enfim, seja de qual for aí a intervenção. Mas é uma questão bem legal para a gente pensar para o futuro. Tem uma questão aqui no chat, Jorge. Eu vou ler para você. Pode ler. Jorge, como a gente lida com problemas externos no atendimento online? Por exemplo, se a conexão cai, fica muito ruim, com dificuldade para ouvir o paciente e tudo mais. Tá. Esse é um problema que a gente vai defrontando com ele até que, né, algumas coisas fiquem mais fáceis. A gente não tem ainda, vamos dizer assim, um protocolo de conduta muito bem estabelecido. Mas a primeira questão, eu acho que quando a gente faz o contrato inicial com o paciente, né, onde está presencialmente, vamos pensar, a gente faz um contrato, né, de que a gente vai ter um horário determinado, né, de que, bom, se a pessoa chegar atrasada nesse horário, você não vai poder estender esse horário para outros momentos, né, de que você vai preservar o sigilo, tal. Você estabelece um contrato. Quando você retoma para essa modalidade aí virtual, a gente tem que estabelecer um contrato também, que tenta mimetizar algumas dessas coisas, mas talvez a gente tenha que começar a introduzir alguns outros elementos, né? Por exemplo, o que nós vamos... Caso a conexão caia, como que nós vamos conduzir isso? Né? Bom, se a conexão cair, nós vamos desligar e tentar reconectar novamente. Né? Quer dizer, você vai ter que estabelecer já, num contrato inicial com o paciente, algumas condutas que possam ser adotadas nessa situação. Né? Por exemplo, interferências. Então, eu vou dizer para a pessoa, olha, eu acho que é importante, né, eu tenho que desenvolver isso, talvez, né, enquanto delimitação do set. Dizer que é importante que a gente tentar preservar o nosso espaço sem interferências. É claro que num contexto que você está na sua casa, alguém pode bater na porta, né, a menos que você more sozinho, né, isso pode acontecer, alguém toca a campainha, tal, né? Então, bom, se isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai parar, né, pode até continuar a chamada ligada, a conexão ligada, mas nós vamos parar a conversa e esperar que aquela situação se restabeleça, quer dizer, que aquela pessoa saia, né, que você vá para um outro lugar, né? Então, a gente pode estabelecer uma conduta previamente de como a gente vai agir quando essas possíveis interferências acontecerem. Né? E com isso a gente vai criando um contexto, né, de como conduzir esse trabalho. Tá? Eu não vou negar a realidade, quer dizer, existe uma realidade que as pessoas estão em casa, estão tendo um atendimento, né, em casa, e por isso elas podem sofrer interferências. Tá? Mas eu procuro preservar aquilo na medida do possível, tomando esses cuidados. Né? Então, acho que são condutas que a gente pode ir adotando e que, se a gente conversa isso tudo lá no início com o paciente, pode ser que ajude bastante a gente a lidar com essas situações lá na frente. Quando elas vão acontecer, certamente elas vão acontecer. A gente já tem observado isso, né? Situações assim. Tá ok, então, Gustavo.
Jorge, tem mais duas questões aqui também, eu vou ler para você, Tá bem? bom. O Lucas Bento fez outra questão, dizendo, também tem outra questão. Qual sua opinião sobre atendimento online de crianças que utilizam aplicativos para simular os brinquedos e afins? Eu realmente nunca usei isso, então eu não sei dizer qual utilizar aplicativos para. Às vezes a criança traz, eu já vi situações, a criança traz situações, traz o tablet para dentro da sessão e a gente usa aquele material, né, eventualmente. É possível, se a criança brinca, né, com um determinado jogo, você pode interpretar aquele conteúdo como você trabalha com qualquer outro conteúdo, né, que seja simbólico, por exemplo. Então, é possível. Acho que a gente ainda teria que pesquisar mais sobre isso e talvez aí a variação seja muito grande, dependendo da idade da criança. Tá? Talvez para as crianças menores, isso não seja tão interessante e vá cair num vazio. Para as crianças maiores, talvez, que já têm uma habilidade para brincar de uma forma mais estruturada, com jogos, com coisas assim, talvez exista sim uma viabilidade. Né? Eu estou pensando daquela criança que vai para a sessão, talvez no período de latência, que vai para a sessão, né, e que joga, que conversa, né, que estabelece uma sessão um pouco mista, assim, com brincadeira e conversa, e associação livre e coisas lúdicas ao mesmo tempo. Né? Talvez estas crianças, né, que tenham um pouco esse perfil, né, se a gente tiver alguma coisa mediada com jogos, né, para o atendimento, possa ser viável. Mas realmente eu não tenho ainda experiência nesse sentido para trazer uma coisa mais concreta. Isso é mais uma reflexão que eu estou fazendo agora, né, a partir dessas questões. Tá certo, obrigada, Jorge. O João Pedro Menezes perguntou, Jorge, havia uma tendência de os pais atribuírem para a escola algumas responsabilidades, como a própria imposição de limites, já que eles haviam um certo receio em frustrar os filhos. O que você tem escutado falar sobre isso agora, na pandemia, no período de pandemia, já que houve o fechamento das escolas e as crianças têm ficado, na maioria das vezes, somente com os pais? Então, aí começou a existir um problema interessante, né? Porque esse movimento de atribuir à escola essas funções que os pais não conseguiam fazer, ele não se manteve, né? Quer dizer, nesse período, as crianças ficam totalmente em casa. Então, os pais começam a ser pressionados, tá? Pelas próprias circunstâncias, né? De ter que conviver com aquela criança o tempo todo naquela situação, né? E isto faz com que comecem a acontecer alguns conflitos, pelo que eu tenho percebido mais intenso. Por quê? Né? Os pais acabam sendo pressionados pelo contexto a colocar alguns limites, tá? As crianças que não estão acostumadas a lidar com isso acabam reagindo, né? Acabam tendo lá, né, se rebelando em alguns momentos, questionando, né, incomodando, e isso gera alguns conflitos e tem mobilizado um pouco de sentimento de culpa nos pais. Porque ao mesmo tempo que eles acabam necessitando impor esses limites, eles ficam culpados por esta relação. Então, de fato, criou-se um cenário novo com bastante dificuldades. Então, muito do contexto que tem aparecido, das questões que têm aparecido, tem a ver com esses elementos. Né? Eu preciso agora assumir esse espaço que ficou vazio. Quando eu assumo, eu me sinto culpado, porque agora eu tenho que pôr as regras, eu tenho que ficar bravo, eu tenho que, né, fazer um pouco aquele papel que a escola estava fazendo, né? E aí eu fico muito perdido no meu lugar de pai, de mãe, de como eu vou fazer isso. Né? Então, isso realmente tem trazido bastante conflito, e é uma coisa que, vamos dizer assim, não está solucionada, né? Porque ela está acontecendo. Né? Então, nós temos que ver o que vai acontecer disso. Né? Então, a gente tem que estar acompanhando, e aí sim a orientação é interessante nesse sentido, de mostrar para os pais essas coisas que estão acontecendo, porque essas coisas acontecem muito no automático, né? Eles não estão pensando por que está acontecendo isso. Então, parar, pensar e refletir, entender o que está havendo, eu acho que já é um passo bem interessante.
em termos de orientação para os pais nesse momento. Eu penso por aí. Tem mais uma questão, Jorge. Vamos lá. No meu estágio, realizamos uma live com os responsáveis para escutá-los e entender as principais dificuldades nesse contexto. Isso é No legal. caso, participaram 3 mães. Sabemos como a mulher ocupa várias funções, de mãe, trabalhadora, entre outras funções. E ficou muito evidente o cansaço que elas tinham pela sobrecarga. Diante dessa complexidade, como podemos atuar? A pergunta foi feita pela Beatriz Taldivo. A gente tem uma situação realmente que ficou bem complicada, né? Porque como as pessoas ficaram muito restritas, né, ao ambiente familiar, isso trouxe toda a sobrecarga, né, para dentro de casa, porque se as crianças iam para a escola, quer dizer, era um momento, né, em que havia, né, uma amenização disso, tá? Quando as crianças vêm para dentro de casa todo o tempo, você tem uma pressão muito maior sobre essas relações, tá? E aí, de fato, muitas vezes fica sobrecarregado, né, em relação às mães. Mas eu acho que esse é um momento que tem aparecido muitas questões de repensar algumas dessas formas de organização, quer dizer, porque os pais também ficaram em casa, né? Então, eu acho que, dada a novidade do contexto, né, é a hora de se repensar como organizar essas experiências da rotina familiar. Né? Eu vi alguns relatos interessantes nesse sentido, por exemplo, de situação de pais, só as mães participavam da reunião da escola, mas agora, como começou a ser online, alguns pais começaram a participar também. Né? Então, começou a ter uma situação diferente. Né? Quer dizer, eu acho que aproveitar esse momento, esses momentos de turbulência, eles não são só ruins, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles desestabilizam muitas coisas, né, eles podem possibilitar que essas coisas sejam reestabilizadas de uma forma diferente. Né? Então, esse é o momento de trazendo essas questões, né, que como é um momento em que as coisas não estão bem assentadas, quer dizer, você teve um terremoto, bagunçou tudo, né? Você vai precisar reassentar estas coisas, agora você pode recolocá-las em outros lugares. Então, esse é o momento que a gente pode trazer para a reflexão e aí, né, para promover mudanças nessas formas como as famílias se organizam, né, com relação a essa divisão de tarefas, a coisas assim. O que mais? Na verdade, nós estamos ainda imersos na situação de crise, né, Jorge? Inclusive, nós teremos muitas pesquisas, muitas reflexões, né, no momento posterior, né? Opa, Rita. Eu não escutei. Rita, você está fazendo uma pergunta, uma questão? Será que era uma questão que eles estavam fazendo? Não? Eu não consegui escutar, mas se eu puder... também não ouvi. Rita, você estava fazendo uma pergunta, se você quiser fazer, pode repetir, que nós não conseguimos te ouvir. Bom, talvez ela esteja com dificuldade na internet. Que é uma questão que você acabou de discutir. Mas aí você conseguir, você volta, você escreve no chat. Tá, o Bento está achando que não, que ele acha que o microfone abriu sem querer. Ah, tá. Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma questão para o Jorge? Aproveitando aqui esse momento, né, Jorge? Sim. É importante tirar as dúvidas que surgirem. É importante a gente ir pensando, porque na verdade a gente não tem uma coisa ainda muito bem formulada, né? A gente está aprendendo com essa experiência e a partir do que a gente vai observando, a gente vai tentando construir uma compreensão sobre isso e dessa compreensão fazer alguns recortes técnicos.
Realmente, por isso este momento é muito importante para a formação, para a reflexão e para a produção de conhecimentos, né? Porque nós nos deparamos com uma situação completamente inédita, né? E nós tivemos que nos adaptar também, né, Jorge? Tanto do ponto de vista da formação, quanto também do ponto de vista técnica, né? Dos serviços oferecidos, enfim. Está sendo um momento de grandes reflexões, na verdade. Mas ninguém tem questões para colocar? Bom, então acho que nós podemos encerrar por hoje. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Jorge? Não, acho que era isso. Eu quero agradecer esse espaço para a gente refletir sobre isso. Eu Uhum. acho que vai ficar gravado, então outras pessoas podem assistir, e aí, se tiverem alguma dúvida, se pensarem em alguma questão, aí pode entrar em contato com a gente, né? A gente Uhum. vai conversando. Certo. Então, eu gostaria também de agradecê-lo, Jorge, né, por ter trazido tantas contribuições, reflexões, nesse momento tão importante, né, para o nosso curso, para a formação, para os alunos, na verdade, né, no contexto, como uma situação geral, né, acho que a nossa contribuição enquanto universidade é essencial nesse momento, tanto para acolher o sofrimento das pessoas, como também, né, contribuir com pesquisas, com conhecimento, etc. Então, eu gostaria muito de agradecê-lo por aceitar participar deste evento. Foi muito importante todo o material que você trouxe. De fato, nós estamos gravando todos os encontros e temos uma página no Facebook do encontro, e, além disso, o vídeo também ficará disponível na página do LabCiv, que é o nosso laboratório, e no YouTube também do LabCiv, que nós temos também uma página no YouTube, certo? Então, né, vocês podem divulgar, o Jorge também pode divulgar depois o seu próprio vídeo, tá bem, Jorge? Sim, sim. Então, muito obrigada, Jorge, muito obrigada a todos os participantes que vieram, que discutiram, né, que compartilharam esses momentos aqui conosco, tá bem? Bom descanso, então, e até os próximos encontros. Obrigada, viu, Obrigado, Jorge? tchau, gente. Tchau. Tchau.